Olá, vamos dar seguimento, né, no nosso curso. Vamos falar agora a respeito da acumulação de pedidos. Né? Acumulação de pedidos, mas nessa primeira etapa do que nós vamos falar a respeito da acumulação de pedidos, nós vamos nos destacar com respeito aos requisitos, né? Algo que se faz necessário, as condições necessárias para que seja possibilitado a acumulação de pedidos. Acumular, no sentido de agregar outros pedidos além desse primeiro. Ou, alternativamente, quero esse pedido, ou então esse pedido, ou em ordem subsidiária, peço esse, caso esse não for o conveniente, que passe para esse, e por aí vai. Então, são os requisitos que faz necessário que a parte demonstre que os mesmos se operam naquela ocasião para poder fazer os pedidos acumulados. Do contrário, ele teria que fazer, isso até está muito estreitado ao princípio da economia processual. Do contrário, ele teria que fazer diversas ações, né? Acumulação de danos morais com danos materiais. Isso é uma chamada acumulação simples, né? Então, ele entrava com uma ação para pedir danos materiais e uma ação para entrar com danos morais. Não faz sentido, né? Então, ele pode acumular em um único processo e fazer vários pedidos em relação a um único quadro fático, aos fundamentos fáticos que deram origem àqueles pedidos. Tudo bem? Então, vamos agora enfatizar quais são esses requisitos, essas necessidades, essas condições que o Código, o novo CPC, estipula para que você possa pleitear uma acumulação de pedidos na ação. Tudo bem? Vamos examinar aqui o artigo 327. Muito bem. Diz lá o artigo 327, claramente, que é lícita a acumulação, né? Em um único processo. Eu falo que ele está aqui se agregando à economia processual, contra o mesmo réu de vários pedidos, né? Ainda que entre eles não haja conexão. Bom, aí é onde entra o assunto onde nós vamos nos aprofundar. Todavia, né, são requisitos de admissibilidade da acumulação ou seja, para que seja admissível, tem que existir todas essas condições. E aqui eu destaco que esses requisitos são cumulados, ou seja, não é se você está adequado ao inciso 1, possibilita você acumular pedidos, ou então você está adequado ao inciso 3 e pode formular não. Você deve demonstrar que os 3 requisitos, né, o inciso 1, o 2 e os 3, cumulativamente, né, possibilitam você formular pedido também acumulado. Ok? Então, vamos olhar agora um a um. Vamos em frente. O primeiro inciso do artigo 327, ele diz o seguinte, que é permitido, né, você acumular pedidos, mas ele faz a primeira ressalva, que os pedidos, né, sejam compatíveis entre si. O que a norma está querendo dizer com isso? Que haja compatibilidade. Bom, compatibilidade, eu até fiz aqui um desenho, um rascunho, maçã com maçã aí. Que não dá certo maçã com banana, né? Veja, ela trouxe um exemplo, é totalmente incompatível, ela não reflete a mesmo propósito, há uma incompatibilidade, um atrito, um afronto de pedidos, né? não são compatíveis, há uma incompatibilidade quando eles não se adequam ao mesmo propósito. Né? Então, trouxe até um exemplo aqui. A determinada pessoa entra com uma ação para anular certa escritura que fora de compra e venda de imóvel. Né? Então, ele diz lá que há algumas
aspectos de nulidades que aquela escritura não tem validade alguma. Ok? Esse é o primeiro propósito dele. Né? Esse é o primeiro pedido dele em uma ação, em um processo, como diz lá o caput do artigo 327. Todavia, cumulando com esse pedido, o A, o 1, que é o de anular a escritura, ele formula um segundo. Ok? 2. O segundo, ele diz lá, no exemplo, que seja anulada a escritura, o primeiro, e cumulado, haja a adjudicação do mesmo imóvel para si. Veja como há incompatibilidade. No primeiro pedido, ele argue que há uma nulidade, aquela escritura não presta, ela nula, absolutamente, não tem qualquer serventia. Porém, no segundo pedido cumulado, ele diz o seguinte: olha, eu quero me aproveitar dessa mesma escritura que eu acabei de falar aqui, que ela é nula, que não serve para nada, né? E com base nela, eu quero adjudicar esse imóvel para mim, ok? Então você percebe que há uma incompatibilidade, né, entre os pedidos, tá certo? Então, esse é o primeiro aspecto, o primeiro requisito, que haja, espero que tenha ficado compreendido, que haja compatibilidade, né, entre os pleitos cumulados. Vamos seguir. Bom, no inciso 2, ele também nos traz o segundo requisito, e diz lá, né, que seja competente para conhecer deles, ou seja, deles o seguinte, ele está querendo se referir deles no plural, dos pedidos cumulados, é o mesmo juízo. Muito bem. Quando ele fala dessa competência, ele está querendo estipular com relação à competência absoluta, lá do artigo 62. Então, você percebe que lá, em relação à matéria da pessoa ou da função, essa aí é a competência absoluta, né? Então, o inciso 4, ele vai lá e diz assim: a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Muito bem. O que está se trazendo aqui assim? Bom, se em determinado juízo, né, ou então em determinada matéria, digamos, suponhamos que seja da esfera da área de tributos lá da Justiça Federal, né, que essa é a competência que atinge a União. Né? E, por outro lado, ele faz um outro pedido, que é uma de indenização contra um outro no polo passivo lá, que é com relação ao rito comum que é possível ajuizar na Justiça Estadual, na Justiça Comum Estadual. Então, há uma incompatibilidade com relação à competência em razão da matéria tratada, né? Porque uma está tratando de alguma coisa de impostos federais e coisa e tal, e a outra está tratando de um dano, uma coisa com relação que nada afeta a União, né? Nada de respeito a que poderia afetar a competência para a Justiça Federal, né? Então, quando se fala em competência, tem que se examinar que todos os pedidos cumulados, eles devem se adequar ao mesmo juiz competente. Competência Justiça Federal, todos os pedidos de Justiça Federal. Justiça do Trabalho, todos os pedidos da Justiça do Trabalho. Justiça Eleitoral, toda a Justiça Eleitoral. Compreende? Então não é possível você formular um pedido por exemplo, caçar a candidatura de fulano de tal na Justiça Eleitoral e pedir uma indenização contra a União por ter feito um erro judiciário, por ter acatado e tal. Não faz sentido, percebe? Um é da Justiça Eleitoral, competência absoluta, e aqui, como afeta a União, lá por força da Constituição Federal, ele vai para a Justiça Federal. Ok? Vamos seguir aqui que eu vou dar um exemplo. Muito bem. Aí, em caso, para ficar bem claro, ainda dessa mesma situação do inciso 2,
que diz respeito à competência absoluta, né? Em razão da matéria, da pessoa ou da função exercida. Se fosse com relação ao ministro de Estado ou alguma coisa com relação à função que exerce lá um presidente da República, uma coisa assim. Muito bem. Aí aqui nós estamos diante de uma situação corriqueira até, que diz o seguinte: uma pessoa, determinada pessoa, ela trabalhou para uma certa prefeitura, todavia ela foi contratada por um período X e foi por um contrato temporário de trabalho, tudo bem? Só que nesse contrato temporário de trabalho, como ele não é concursado, ele segue-se o regime da CLT, ou seja, tinha lá a carteira assinada e coisa e tal, prestar um serviço e coisa e tal. Muito bem. Aqui nós estamos com o primeiro pedido que ele formularam. Aí lá na frente, esse mesmo cidadão, ele mora na região, suponhamos, e passa em um concurso, que abriu lá nessa mesma prefeitura. Então, ele vai lá e assume o cargo dele de funcionário público, ok? Da municipal. Aí, ele passa a ser o quê? Estatutário. Então, ele tivera duas relações jurídicas com relação à mesma prefeitura. Em certo período, ele tivera uma relação de trabalho, regida pela CLT. Porém, em um certo período, ele tivera uma outra relação com a prefeitura, todavia já concursado e aprovado no regime seletista. Aí, mais à frente, ele percebe que algo na relação dele com a prefeitura, com relação à remuneração, com relação ao horário de trabalho, enfim, não está correto. E vai cobrar isso em juízo. Só que ele percebe que há inadequações, tanto no período que ele era seletista, como também no período em que ele era estatutário. Esse é o problema. Aí o que ele faz? Ele formula aí todos os pedidos, né? Ele faz uma reclamação trabalhista, né? E faz todos esses pedidos lá na Justiça do Trabalho. Aí, quando chega na Justiça do Trabalho, então percebe-se o quê? Que só uma parte daquele pedido vai ser possível examinar. E a outra parte, por ser seletista, né? Ou seja, vai examinar-se a questão seletista. E a outra, por não ser seletista, por ser estatutário, deve ser a Justiça Comum. É o que justamente vai dizer que essa súmula, a súmula 137 do STJ, olha, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de servidor público municipal pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário. Então, nós teremos aqui dois pedidos em que, nesse caso específico, pela a incompatibilidade em razão da matéria tratada, uma seletista e outra estatutária, eles devem ser feitos em juízos distintos. No caso aí, o processo, na parte com relação ao estatutário, vai ser nem sequer tomar conhecimento, vai então remeter os autos depois para a Justiça Comum Estadual. Ok? Vamos em frente com mais o último requisito. Diz lá o inciso 3 ainda, como um dos requisitos, que para que você formule a pedidos cumulados, seja adequado todo tipo de procedimento. Procedimento que é distinto do processo. Processo, execução, né? Processo de conhecimento e coisa e tal. Rito comum, percebe? Rito especial. Então, há um ritual, há uma forma de proceder. Então, é diferente do processo, do procedimento. Algo de como vai se
atuar dentro daquele processo, né? Como se quando faz o ritual na igreja, primeiro entra e faz assim, faz assado, ou seja, há um rito, então há um ritual a seguir. Então, tem que ser o mesmo tipo de procedimento, o mesmo tipo de rito. Muito bem, aí, vamos colocar aqui no tema. Nós temos aqui a situação e nós vamos falar aqui com mais detalhes lá na frente, tá bom? Da acumulação de pedidos simples e sucessiva. Simples é como fosse a que eu acabei de mencionar, com relação ao pedido de danos materiais e morais. Simples, esse sem problema, não há alternatividade, não há nenhuma necessidade de apreciar se esse primeiro pedido ele fica vinculado ao outro. Não, simples, é simples. Fez esse, se não der esse, dá esse, ou se dá os dois, ou se não dá nenhum dos dois. Ok? No sentido de um magistrado acolher a sua pretensão. Já aqui na sucessiva, há uma necessidade. Você faz o seguinte, seria o caso de, por exemplo, numa ação de união estável, pedido de reconhecimento de união estável, cumulada, ou seja, um pedido, e aí ele fez o segundo pedido, que seja feita a divisão de bens. Ou seja, aqui é uma acumulação de pedidos, porque são mais de um, e há uma ordem sucessiva. Por que é sucessiva? Porque esse segundo aqui, de fazer a divisão de bens, depende do julgamento desse aqui, de reconhecer o vínculo. Então, há uma ordem sucessiva e há a necessidade, um vínculo desse segundo pedido, aqui no exemplo que eu estou lhe dando, com relação à partilha do bens, em relação ao acolhimento do primeiro pedido, que é o de reconhecimento do Estado. Ou seja, caso esse aqui seja julgado improcedente, se não for reconhecido sequer a união estável, não há nem como passar para esse que está vinculado a esse, porque se não reconhecer a união estável, não há como você fazer a partilha de bem. Tudo bem? Aí essa é a acumulação sucessiva. Bom, então, nesses casos, nós vamos falar agora sempre sucessiva, então, um dos requisitos é que seja o mesmo procedimento. Então, eu estou dando aqui um exemplo em que é o normal, sem problema, acumulação simples. A pessoa chega lá, olha, quero declarar nula essa duplicata é fria e trouxe danos, inclusive foi protestada, e eu estou querendo fazer um segundo pedido aqui, que seja condenado em perda de dano. Tudo bem? Então, aqui, rito comum, esse pedido segue rito comum, ok, tranquilo. Esse também segue rito comum, tranquilo, pode acumular e está tudo perfeito. Tudo bem? Vamos agora seguir para outra vez. Já aqui, nós estamos com a mesma situação de acumulação própria, né, que chama, né, a simples e a sucessiva. Porém, os ritos, eles são distintos, os procedimentos. Um pedido, ele é pelo rito especial. Há uma consignação em pagamento. Lá no CPC, artigo 539, você vai ver lá, o título dele já é lá na parte do rito especial. E ele formula um segundo pedido, nesse mesmo processo, que é de condenar em perdas e danos. Olha, eu quero depositar isso aqui em juízo e, ao mesmo tempo, eu quero que esse cidadão me pague perdas e danos. Não dá, né? Rito comum e rito especial. Há uma incompatibilidade. Porém, vou apagar aqui. Porém, aí há uma ressalva no inciso 3. Né? Lá no parágrafo 2º, ele diz o quê? Desde que o autor passe a empregar o rito comum. Tá certo? Então, ele sai desse rito especial. Então, acumula isso aqui, é possível, mas segue o rito comum. É possível, por exceção. Ok? Mas, se não se emprega o rito comum,
aí não é possível fazer essa acumulação de pedidos, porque os ritos processuais, os procedimentos são distintos aqui na hipótese, o rito especial e o rito comum. Bora lá em frente. Estamos agora com a chamada acumulação imprópria. A acumulação imprópria, ela se subdivide em alternativa e subsidiária. Alternativa, excelência, eu peço isso, porém, se não der, se não for possível isso, por exemplo, que seja determinado que ele pinte a casa novamente, eu contratei e ele não fez isso, então, se ele não tiver condição de pintar, que ele me pague isso. Ou um ou outro dá certo para mim. Então, são dois pedidos alternativos. Ambos, qualquer um deles que for acolhido pelo magistrado, é suficiente, acolhe aquela pretensão do autor. Quando é o subsidiário, esse segundo aqui, né? Esse segundo aqui, quando é a pretensão subsidiária, aí não. Nós estamos diante de uma situação onde há um pedido primeiro que ele é o pedido principal. Olha, o que eu preciso mais é esse aqui, excelência. Eu quero que ele pinte a casa. Não, esse é meu pedido. Agora, subsidiariamente, se isso aqui não for possível, eu vou fazer um segundo pedido. É subsidiário. Primeiro eu quero esse. Esse aqui é o rei, quem chama, né? E eu vou pedir um segundo. Que ele me pague. Então, percebe a diferença? Que não, aqui já não é alternativa, um ou outro. Ele está escolhendo um, esse. Mas, se não der certo esse, falando uma linguagem bem menos técnica possível, tá certo? Se não der certo esse pedido não for acolhido, que me passe para esse segundo. Tudo bem? Aqui, nesse caso, até processualmente falando, no primeiro caso, se ele acolhe o segundo e ele queria o primeiro, ou seja, no primeiro caso, no sentido alternativo, ele não tem sequer interesse recursal. A parte não pode sequer recorrer desse julgamento. Por quê? Porque não há sucumbência. Né? E um dos requisitos é você sucumbir para você poder recorrer, né? Que haja algo prejudicial a você. Então, não há interesse recursal, certo? Não há a mínima possibilidade nisso aí, porque o seu pedido foi acolhido, você queria A ou B, então não há sequer interesse recursal. Nesse segundo aqui, com relação ao subsidiário, aí não. Ele pediu o A. Se o magistrado, não, esse eu não vou lhe dar, mas eu vou lhe dar o B, aí sim há o interesse recursal. Por quê? Porque ele queria era esse. Esse aqui era no segundo plano. Se ele quiser, ele recorre, senão esse aqui deu certo, mas interesse recursal é permitido. Para a gente não fugir muito do tema, agora vamos nos focar aqui. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Aí ele faz lá dois pedidos cumulados, certo? Ele propõe lá uma ação monitória, também de rito especial, está lá no capítulo do rito especial, e cumulativamente faz um segundo pedido de rito comum. Ele faz uma cobrança de outra, aproveitou o mesmo barco lá, o camarada já devia uma coisa lá, ele tem uma ação de cobrança e ou uma ação monitória e tal, e na outra ele já fez uma cobrança lá. Um contrato verbal, alguma coisa lá. Cumulou. Aqui não vai dar certo. Não é permitido justamente porque diz lá o parágrafo terceiro. O inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica às cumulações de pedido de que trata o artigo 326. O inciso 1 do artigo, deixa eu ver aqui, o inciso 1 do artigo 326 é justamente uma daqueles requisitos, né, dos três requisitos. Né? 326, ele diz lá, o 327, né? Ele fala, o inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica às cumulações e tal. Então,
O inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 327 é o seguinte, diz assim, que os pedidos sejam compatíveis entre si. Mas, você voltando aqui um pouco o que a gente falou, você vai se recordar que eu disse que para que seja permitida a acumulação de pedidos, os 3 requisitos devem se apresentar, né? Não é ou um, ou outro, ou esse, não, os 3. Então, o código já está dizendo que aquele inciso 1 não vai ser adequado à situação. Então, já caiu por terra a possibilidade de acumular, porque um dos requisitos fugiu. Certo? Então, vamos para cá. Aí, e por que não é possível fazer essa acumulação? Porque, no caso aqui da acumulação própria, certo? Na alternativa e na subsidiária, no artigo 326, diz o seguinte, é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, ok? A fim de que o juiz conheça. Aqui é quem mora na situação. Porque aqui quem está decidindo qual o rito adequado é o magistrado, e é você quem faz o pedido. Né? Então, é o magistrado. E lá no parágrafo único ele diz assim, é lícito, agora com relação ao pedido alternativo, né? É lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz escolha um deles. Da mesma forma, essa atribuição está sendo feita ao magistrado. Então, nessa situação aqui do eu quero ou uma ação mandatória ou uma ação de cobrança, é totalmente impertinente, porque é uma acumulação imprópria, da subespécie alternativa, e ela, portanto, pela inviabilidade que traz no parágrafo 3º do artigo 327, não é possível acumular. Tudo bem? Então, eram essas as minhas considerações com relação aos requisitos da acumulação de pedidos. Agora, nós vamos ver um a um, né, nos próximos capítulos, próprios módulos, vamos ver um a um, explicando cada um dessas espécies de acumulação alternativa, subsidiária, tudo bem? Vejo vocês já.